em algum lugar em São Paulo, Lula e Janones conversam hoje. E aquela história, né? O Janones já deu a letra. Claro que ele falou, não, eu vou apresentar algumas exigências programáticas, né? E conforme for, retiro minha candidatura e apoio o Lula. Isso aí é aquele proforma, né? Aquele protocolar. Mas deve apoiar, retira a candidatura. Qual a diferença disso? Isso vai mudar o quê? Vai mudar. É interessante que você tem dois cálculos aí. Um, que não é nada. Se ele consegue levar os seus 2%, às vezes é 1%, às vezes 2% que as pesquisas mostram, isso pode fazer diferença no primeiro turno. Ou então, se o eleitor dele falar, não, então não vote em ninguém, né? Já que não é o Janones, não vote em ninguém. Também isso contabiliza para primeiro turno, porque você pode ter um número menor de votos válidos. O cálculo é esse. O Janones, essa semana ficou meio enrolado, né? Porque houve uma decisão da Justiça de cassá-lo. Só que é primeira instância, tem direito a recurso, etc. Ele continua com o mandato. Mas é aquela história, você se lembra, se estourou em alguns partidos, aquela história de esquema laranja para candidaturas de mulheres. Porque você tem uma cota que tem de ser atingida e, às vezes, eles pegavam ali mulheres que não tinham o menor vínculo com a política, não tinham às vezes chance sequer de ter sabiam muitos que estavam votos, sendo tal. candidatas, né? E havia dinheiro, e aí a coisa é mais grave, né? O dinheiro que era oficialmente destinado àquela campanha, mas que nunca chegava àquela campanha, até porque era uma campanha de Araque, e só depois, então, esse dinheiro voltava para a direção do partido ou para o comando regional. Alguém ficava com a grana, né? E houve essa denúncia contra o Janones, foram vários partidos, e houve essa denúncia contra o Janones, houve essa decisão, porém uma decisão que não é definitiva e nem tem o poder de desencadear a perda de mandato. Ele tem direito a recurso, etc. Então, uma semana meio enrolada para ele, e ele vai lá hoje se reunir com o Lula, provavelmente retira a candidatura e pica a mula da disputa presidencial, e vai fazer o que era desde o início óbvio, né? Ele vai tentar aquilo que é realista, que é factível, que é a reeleição para a Câmara dos Deputados, né, Ronaldo? E a briga por migalhas, o que o lado do PT e da coligação pensa? Precisamos ter uma maior possibilidade de apoios que possam ser convertidos nos poucos votos que existem fora do eixo Lula-Bolsonaro, né? Então vai ter um pouquinho com o Janones, um pouquinho com o Ciro, um pouquinho com o Marçal, um pouquinho com a Simone Tebet, tudo é pouquinho, né? E cada vez eles parecem ter, o pouquinho é cada vez menor. Então qualquer diferença que tiver ali vai ajudar na questão dos votos válidos, né? Então o antes candidato que puder converter parte desse percentual para o que é o novo apoiado dele, isso pode fazer uma diferença muito grande. E só se pensa nisso, né? É a possibilidade de conversão de votos, de onde se é possível ainda tirar alguma coisa. Porque a coisa está tão estável há tanto tempo que é daí que vão vir as diferenças, né? Ou a possibilidade de você agregar algum tipo de valor naquilo que você já tem. Então, se você analisar as pesquisas isoladamente, cada uma delas, comparadas com elas mesmas, é tudo muito igual, tudo muito parecido. O que muda entre elas é a diferença entre um e outro. Então, mas o modelo é parecido, que não há alteração nos números de maneira significativa. Tirar votos de alguém que aparece na pesquisa há bastante tempo, e o Janones, você lembra que lá atrás fala, mas quem é o Janones na primeira pesquisa? Nunca ninguém ouviu falar desse cara, e ele fala, não, é um parlamentar, né? E aí depois foi se descobrindo um pouquinho mais, e o Janones está ali sempre perto da Simone Tebet, né? Entre os votados ali do terceiro escalão, considerando que, no quarto escalão, né? Considerando que o Ciro é o terceiro escalão, eu falo assim, se esse cara tem essa
normalidade de votos em todas as pesquisas, passou a ser um pouco mais interessante tê-lo. E parece que é nessa linha que vai seguir essa conversa, e ele vai, no que é lógico, como você frisou, a reeleição para a Câmara dos Deputados. E tem coisas mais pesadas, essas podem sim fragmentar candidaturas, que é quando você perde apoios regionais. E tem problema do Ciro com os irmãos lá no Ceará, e o Lula vai ter que entrar em campo para resolver esse imbróglio que envolve o Freixo e o Molon, porque teve muita manifestação de um segmento da sociedade que apoia a candidatura do Lula no Rio de Janeiro, mas apoia de maneira irreversível a candidatura do Freixo, e isso pode sim fragmentar o voto que o PT ambiciona lá no Rio de Janeiro, e lá a disputa é bem intensa entre Lula e Bolsonaro para ver quem tem a preferência do eleitorado carioca. Pois é, Ronald. O que acontece é que o acordo ele foi feito no Rio de Janeiro, porque a gente sempre ressalta aquilo, né? No Brasil, você faz acordo estado por estado. Dificilmente há imposição de um acordo nacional. Você pode conseguir reproduzir em 2, 3 estados. Mas o normal é que você tenha de negociar alianças específicas e acordos específicos para 27 disputas estaduais, tanto para governo de estado, do Distrito Federal, claro, quanto para o Senado. Cargo proporcional é outra história. O deputado não entra nesse tipo de conversa, é claro. A não ser, olha, vamos apoiar, por exemplo, no caso do Boulos, né? Não, o Boulos retira a candidatura ao governo do estado e ele terá apoio. Mas aí já é um apoio diluído, porque você tem outros candidatos, né, inclusive do PT, porque aí são várias cadeiras, mais de 70 cadeiras. Agora, no caso do Rio de Janeiro, o que eles tinham acertado? O PT apoiaria o Freixo e o PSB apoiaria a candidatura do PT ao Senado, que é do Siciliano, lá da Assembleia Legislativa do Rio. Um sujeito que, inclusive, presidiu Assembleia Legislativa, e quando saiu aquela lista da rachadinha na Assembleia do Rio, aquela que tinha o Flávio Bolsonaro, eram vários deputados estaduais que apareciam na lista de suposta prática de rachadinha. Eram acusados de tomarem dinheiro, de tomarem parte do salário daqueles que eles contratavam com dinheiro público. É desvio de dinheiro público. E o Siciliano estava na lista. Ele era um dos nomes acusados de fazerem rachadinha na Assembleia. E, além disso, quando você olha as pesquisas, a possibilidade do Siciliano ser eleito senador é muito menor do que a do candidato do PSB. Não é? Então, dentro do PSB, eles disseram, olha, primeiro, o PT não tem alguém que possa concorrer com o Freixo e ter mais votos do que ele. E o Molon terá mais votos do que o Siciliano. Se alguém pode enfrentar o Romário para o Senado, é ele. E não o Siciliano, não tem chance. E a coisa acabou desandando. Aí, claro, o PT do Rio falou, não, o acordo é aquele, tem de ser aquele. E aí fica a possibilidade do PT não apoiar um cara que tem alguma chance, que está em segundo nas pesquisas para o governo do estado, só para ter um candidato ao Senado que, pelo menos de acordo com as pesquisas, não tem chance de vencer o Romário. E é uma cadeira só que está em disputa para o Senado este ano. E aí o Lula, que tem muito tempo de estrada, né, e obviamente sabe quais são esses cálculos, esses mesmos números que nós estamos dizendo aqui, o Lula também conhece, ele sabe que um não tem chance, o outro tem, e para governo do estado não há uma candidatura petista capaz de concorrer no Rio de Janeiro com chance de vitória para o governo do estado. E além disso, há o palanque do PSB, que não é desprezível no Rio de Janeiro. Então, e muita gente que manifestou apoio ao Lula, inclusive gente que não tem peso nas negociações políticas, mas tem popularidade, a imprensa repercute o que eles acham disso e daquilo, e Caetano Veloso, Paula Lavigne,
o Frei Beto, o outro, o Leonardo Boff, todos eles manifestaram apoio ao Molon, né? Então, o Lula provavelmente vai considerar tudo isso e vai tentar um acordo. Eu acho que ele vai dobrar o PT do Rio, porque o PT não tem chance nenhuma de fazer governador no Rio com candidatura própria e dificilmente vai fazer senador, né? Isso é fato. Você, quando você falou ter um palanque do PSB no Rio é importante, o Freixo está no jogo, né? Não tá longe de ser uma eleição decidida, muito pelo contrário, né? E ter isso com uma expectativa, né? Expectativa de segundo turno, entre outras coisas, cria-se um clima muito positivo para valorizar a campanha e para que o palanque seja forte a ponto de representar o Lula num espaço que ele precisa de representatividade. O PT nunca teve força. O Freixo é mais forte no Rio de Janeiro do que o próprio PT, historicamente, digamos assim. O PT teve alguns personagens ao longo da história. Você citou ontem a Benedita e um outro interlocutor, mas do PT nesse pleito aí. E o Lindbergh, por exemplo, que era foi senador pelo PT no senador, Rio, né? Não conseguiu. Ele começou ali com o PCdoB, até porque o PCdoB tem uma ligação muito forte com movimentos estudantis, né? Principalmente com a cúpula desses movimentos. Lembro até que o Rodrigo Maia trabalhou contra aquela ideia da digitalização da meninada lá na Uni e também nessas uniões estaduais de estudantes, porque o PCdoB era contra. E o Maia não queria comprar briga com o PCdoB, porque ele não gostava de comprar briga com nenhum partido, né? A lógica do Rodrigo Maia era estar bem com todos os partidos dentro do possível para se garantir como presidente da Câmara. E depois ele foi para o PT e tal, e acabou não sendo... O PDT teve uma força muito grande por muito tempo, por causa do Brizola, né? Claro, por causa do Brizola, o PDT foi muito forte no Rio. Mas o PT, de fato, nunca foi a principal força do Rio e teve alguns momentos com alguma liderança que tornou-se expoente ali e teve voto. Mas não é um território que o PT possa chamar de seu, né? Não, definitivamente não.